O Jornal da Tarde está de volta, lembrando você que você pode nos acompanhar aqui de segunda a sexta-feira, sempre a partir da 1h30 da tarde, ou pelo nosso portal, lá no estadoonline.com.br, ou também pela nossa página no Facebook, que é o que eu sempre falo, é o @jornal o Estado MS. Bom, gente, depois de decisões tumultuadas aí, né, que tumultuaram, na verdade, a escolha de um candidato para disputar o governo de Mato Grosso do Sul, o MDB finalmente definiu quem será o seu representante nessa corrida eleitoral este ano. Será o deputado Júnior Mock, presidente da Assembleia Legislativa do Estado. E dando sequência à série de entrevistas, né, com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul, né, que nós começamos aqui na semana passada, a nossa conversa hoje é exatamente com ele, o deputado e presidente da Assembleia, Júnior Mock. Boa tarde, Júnior. Tudo bem? Boa tarde, Og. Boa tarde a todos os ouvintes aqui do nosso Jornal Estado. Essa voz rouca já é das discussões todas que chegaram à conclusão do seu nome, deputado? Parte sim, já vinha com um processo aí, um pouco de rouquidão por conta da oscilação da temperatura, um pouquinho de gripe, mas obviamente conversar bastante também prejudica a garganta. Bom, deputado, dizem aí que o senhor surgiu como salvador da pátria do partido depois da prisão de André Putineri e da desistência de Simone Tebet. O senhor se considera assim, não? Não entendo que seja um salvador da pátria, mas era, naquele momento, a opção que aglutinava, que agregava o partido, que agregava as lideranças nossas e que, acima de tudo, podia também, segundo o entendimento de todos lá, representar uma candidatura competitiva, né, à altura do tamanho e da envergadura do MDB em Mato Grosso do Sul. Foi uma escolha, uma decisão espontânea, né, pois, pelo que eu sei, pelo que eu saiba, o senhor mesmo gostaria de ter tentado a reeleição para continuar, né, ali na Assembleia Legislativa. Como é que foi essa decisão? Na verdade, esse processo, no ano passado, os deputados estaduais do MDB me chamaram para uma reunião e haviam solicitado a mim que eu pudesse ser a segunda opção. Assim. A segunda opção, né? Se o André eventualmente não saísse, se ele tivesse alguma dificuldade, que eu pudesse assumir a candidatura. Naquela oportunidade nós conversamos, tivemos essa conversa junto com o André e, né, aceitei a condição de ser a segunda opção caso ocorresse algum problema. Entretanto, de abril para cá, com a candidatura do André, com a pré-candidatura, né, consolidada, eu retirei essa pretensão e passei a organizar a minha candidatura, a minha pré-candidatura à reeleição como deputado estadual. Visitei os meus 42 municípios, onde eu tenho uma relação política, uma relação de trabalho, de parceria. Visitei a todos, organizei a campanha, né? Estava marcado já o lançamento oficial da minha campanha para o dia 23, próximo agora, campanha de deputado estadual. E aí fui surpreendido também com o convite, né, e com a solicitação dos companheiros, com a solicitação do senador Moca, com a solicitação do ministro Marum, com a solicitação da nossa bancada de deputado estadual e com a solicitação do nosso diretório e também da nossa coligação, dos partidos que estão aliançados a nós, que eu seria a alternativa que manteria o time unido, agregado e que era fundamental nesse momento a candidatura. Obviamente, também um apelo do próprio ex-governador para que o partido tivesse uma candidatura forte, uma candidatura competitiva. Então, avaliando todos estes cenários. E também eu entendo que a vida, o plano superior, às vezes tem propósitos que a gente desconhece. Eu no sábado, eu estava em Coxim, fiquei domingo, dia dos pais, eu acordei às 6 horas da manhã, fui ao cemitério, conversei com meu pai lá, pedi a ele que se estivesse ao meu lado, que pudesse me orientar, me iluminar na decisão, já que ela já tinha sido manifestada
A minha, Simone, antes de fazer a carta, ela já tinha manifestado que não seria candidata, que ela iria desistir da candidatura e que eu tomasse a decisão que fosse melhor. E depois de várias reuniões, de várias conversas, eu então concordei, tomei a decisão. Eu falo, o difícil é você tomar a decisão, né? Você reunir todo o convencimento para você tomar uma decisão dessa que é difícil. Mas depois que você tome, eu sou assim, tomei a decisão, alivia, vamos para a luta. Então, hoje, já como candidato a governador, posso te dizer que tomei uma decisão acertada, entendo que ela, de qualquer forma, é uma decisão que gera uma alternativa aos candidatos que aí estão dentro do processo eleitoral. Eu não tenho dúvida que eu contribuo para elevar o debate nesse processo eleitoral e também tenho um sentimento hoje de uma energia muito positiva, uma energia muito boa por parte das pessoas, as manifestações de apoio, de carinho, nesses 3 dias aí em que nós decidimos que a candidatura foi registrada. E tenho também o orgulho e a satisfação de ter a doutora Tânia Garibe como minha vice. Ela também demorou a aceitar, receber o convite de última hora. Não queria, não era seu desejo. E no último minuto do segundo tempo da prorrogação, ela disse sim, fiquei feliz. Eu acho que é outra pessoa que engrandece muito a chapa, pela sua história, pela sua credibilidade pessoal, por todo o serviço prestado que ela tem a Mato Grosso do Sul e ao Brasil. Deputado, o senhor está assumindo, né, de uma certa forma, a posição, né, de André Putinelli, do ex-governador André Putinelli, que era um fortíssimo candidato. Será que o senhor vai sentir a pressão? Será que durante essa campanha, né, para tentar obter os mesmos resultados que talvez ele estivesse concorrendo? Olha, eu não sinto essa pressão desde agora, mas eu sinto que a minha candidatura é uma candidatura competitiva. Eu sinto hoje, e posso te afiançar, até pela minha disposição. Já enfrentei pleitos eleitorais em que eu saí lá atrás. Eu iniciei um pleito eleitoral em Coxim com 5%, 6%, candidato adversário com 65%, 70%, e eu venci o pleito eleitoral, né? Por conta do quê? Do trabalho, mas acima de tudo da história e dos compromissos que a gente tem com a sociedade, com as pessoas e com a nossa história enquanto homem público. Então, eu tenho dito que essa pressão eu não sinto, porque o que eu vou oferecer de melhor à sociedade sul-mato-grossense, aos nossos cidadãos de Mato Grosso do Sul, é a minha história de vida e a minha história política. Eu fui gestor por 2 mandatos como prefeito, sempre estive, se não o primeiro, em várias oportunidades, o segundo ou terceiro, sempre os 3 administradores municipais mais bem avaliados do Estado ao longo dos 8 anos de administração. Eu fui o prefeito, na minha reeleição, o segundo proporcionalmente mais votado de Mato Grosso do Sul, demonstrando, né, que o trabalho, a população aprovou a nossa gestão, concluí o meu mandato com mais de 80% de aprovação, fui deputado estadual e sou até hoje o mais votado num único colégio eleitoral, que é a minha cidade, demonstrando claramente, né, o desejo, a vontade da população em me ter como deputado à época. Estou no 3º mandato, no 2º como presidente da Assembleia Legislativa, por unanimidade os 2 dos nossos pares. Então tem experiência de gestão pública, tanto quanto prefeito como presidente da Assembleia Legislativa, em todas elas, né, tivemos êxito, né, resultados importantes em favor da sociedade. Então eu acho que todo esse histórico que eu ofereço à sociedade, que analise, que avalie, que interprete essa nossa candidatura e, obviamente, esperamos que a população consiga em ver nessa candidatura nossa, não é uma candidatura de quem quer o poder pelo prazer do poder, eu entendo que é uma missão. Eu recebi a missão,
vou exercê-la da melhor maneira possível. Deputado, e o que o senhor gostaria de fazer pelo Estado que o senhor não conseguiu ainda fazer como deputado, como presidente da Assembleia? O que está como principal dentro do seu plano de governo? Olha, eu acho que você tem várias questões que são importantes, não é apenas uma que você consolida, né, todo um propósito de uma gestão. Mas é importante, primeiro de tudo, o Estado realmente, a gestão pública, e quando, no ponto de vista macro, eu penso na gestão, eu falo, tem 3 postulados que são fundamentais: trabalho, transparência e participação popular. Então você tem que focar nesses 3 grandes eixos. Trabalho porque você não consegue nada sem trabalhar, sem dedicar. Quem me conhece, eu acordo muito cedo, durmo tarde, trabalho muito, né? E também acho que qualquer que seja hoje o governante, a sociedade exige total transparência nas ações públicas. Total transparência nas ações públicas. E a outra, você participar. Chamar a sociedade para ser partícipe efetiva da administração pública. Então, participação popular é fundamental para que você possa, junto com a sociedade, junto com aqueles que sofrem as consequências, né, das políticas públicas, sejam elas boas ou más, as ações decorrentes dos governos, do Estado ou do município, que elas possam participar, opinar e você tenha a condição efetiva. Ela espera que o governante ouça, que o governante tenha mais determinação para ouvir, né, assimilar, interpretar o sentimento da sociedade e transformar em ações concretas. Aí, em cima desses eixos, você desenvolve as ações na área da saúde, que é uma prioridade, a área de educação é prioridade, a área de segurança pública é prioridade. Essas três grandes políticas públicas são as 3 que merecem a atenção, juntamente com a política de assistência social, com a política de habitação, com a política de desenvolvimento econômico, porque essa também é decorrente, quando você alicerça essa, ela interfere positivamente nas outras políticas. E tem 2 questões para mim que eu falo que são políticas transversais, que ela acaba atingindo todas as demais políticas públicas e que merecem atenção especial do poder público, em qualquer que seja dos níveis, federal, estadual, municipal, que é relacionado às drogas e ao trânsito. Nada nesse país mata mais do que o trânsito. Sim, o trânsito ganha contornos de epidemia. Nem a AIDS, nem o vírus da dengue, da chikungunya. Então o trânsito merece uma atenção especializada, porque hoje um dos grandes problemas de saúde pública advém do trânsito. 60% da Santa Casa, dos recursos são drenados das vítimas de acidentes. Então, é um problema que merece essa atenção. A outra questão especial, que é transversal, é a questão das drogas, que também interfere em todas as outras políticas públicas. Na de segurança, na de educação e na saúde. Então, são políticas transversais. Então, entendo que nós temos que ter um diagnóstico preciso, e eu falo que todo bom governante, antes de tudo, ele tem que conhecer com propriedade, com profundidade, as questões relacionadas ao Estado. Eu tenho me dedicado a isso enquanto deputado, a várias ações nas áreas das políticas públicas, mas acho que agora é sentar com a equipe, né, escolher bons nomes aí para nos ajudar nessa caminhada e poder exercer um mandato que venha ao encontro dos anseios e das demandas da sociedade sul-mato-grossense. Deputado, uma das grandes reclamações aqui do setor empresarial do Estado é a carga tributária. Nós temos aí um dos maiores ICMS do país hoje, temos o imposto garantido, que é uma coisa que pesa ainda mais. O senhor acha que é possível mexer nessa questão? Tem algumas questões que sim, eu acho que são importantes. Primeiro que eu quero sentar com os setores, tenho grandes amigos, né? Tanto como advogados fora do Estado, nas instituições como as federações, né? Principalmente nas associações comerciais, porque hoje o comerciante ele é aquele
que paga os tributos, é aquele que é o maior contribuinte, é o cara que banca o desenvolvimento de outros setores. O setor industrial é extremamente importante, porque gera emprego e renda que movimenta o comércio. Mas ele tem um subsídio grande, né? E é importante que o tenha, senão não estaria aqui. Então eu quero discutir com esses setores uma política tributária do Estado que permita que nós ganhemos em competitividade, em geração de emprego e renda, mas que ao mesmo tempo, e é esse olhar que tem que ter, que o Estado não perca, né, na arrecadação e não cumpra com seus outros compromissos, como são as políticas públicas de saúde e educação. Então não dá para chegar como candidato e fazer promessa faraônica para tentar obter o voto e não ter a responsabilidade de analisar o quadro do Estado. Mas eu tenho algumas ideias que julgo importantes e que ao longo da campanha nós estaremos debatendo elas. Deputado Mock, o senhor, caso não chegue lá, vamos dizer assim, né? Existe a possibilidade. O que vai fazer Júnior Mock, já que não vai disputar também a reeleição? Como é que fica a vida de Júnior Mock? A princípio, eu quero dizer que eu não nasci na política, a minha atividade principal é a advocacia, né? Dediquei 10 anos da minha vida ao exercício da advocacia. Tenho hoje um filho advogado, né, que tem seu escritório, eu brinco com ele, eu falo assim, depois de terminar tudo isso, se não for, nós vamos lá, eu vou usar da minha experiência pessoal, da relação construída, para poder, você vai trabalhar e eu capto os clientes para você. Então nós vamos fazer uma boa parceria. Mas graças a Deus, a minha vida pessoal sempre foi um cidadão simples, vivo com muito pouco, né? Minha estrutura financeira é muito pequena, né? Então também vivo com muito pouco, é pouca coisa, eu, meus filhos, minha família, dá para ficar tranquilo, eu não tenho essa preocupação. Agora, caso o senhor chegue lá, seja eleito, o senhor colocaria, o senhor traria para o seu governo o ex-governador André Putinelli para compor o seu governo, lógico, no caso dele poder exatamente exercer uma função pública? O André sempre foi, além de ser meu amigo pessoal, né? Eu, quando vim para o Estado, coincidentemente fui parar em Fátima do Sul, foi meu primeiro município, funcionário do Banco do Brasil lá, e o André conheci lá como médico, determinado, uma capacidade impressionante, inteligente e um ótimo gestor ele foi do Estado, né? Obviamente, todas essas questões aí, eu não estou aqui dizendo que não tem que apurar e o tempo vai demonstrar, ele tem o direito da ampla defesa, do contraditório e cabe à justiça apreciar. Mas o André concluiu o mandato com mais de 80% de aprovação. As gestões foram eficientes e a relação construída, a experiência que ele tem. Então, não tem dúvida que é uma pessoa que você tem que levar em consideração, tem que tê-lo como conselheiro, tem que tê-lo como utilizar da experiência administrativa e dos bons resultados auferidos na gestão dele, para que a gente possa aprimorar, ampliar, e melhorar. Mudar, ter alternância, obviamente, na rota de algumas questões que precisam ser alteradas, mas acho que é importante tê-lo como um grande conselheiro. Deputado Júnior Mock, candidato ao governo do Estado aqui pelo MDB, muito obrigado pela entrevista, sucesso na campanha e que tudo dê certo agora para o partido, que não haja mais mudanças, né? Chega de surpresa no MDB, né? Não, agora sem mudanças, né? Candidatura registrada, consolidada, agora é campanha. Estamos já nos organizando, né? Um pouquinho atrasado em relação às outras candidaturas, mas até semana que vem nós estaremos aí, né, com o bloco na rua, com o nosso material, podendo realmente estar fazendo as nossas reuniões, falando, olhando para a população, visitando. Tenho um propósito de visitar todos os nossos 79 municípios nesses 30 e poucos dias de campanha e com certeza o faremos. Agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos os cidadãos sul-mato-grossenses que neste momento assistem ao Jornal da Tarde. Um grande abraço. O Jornal da Tarde vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um belíssimo final de semana, já que hoje é sexta-feira, amanhã é sábado e domingo. Nós estamos de volta na segunda-feira, à 1h30 da tarde. Eu quero encerrar o jornal de hoje com um clipe da música Fazenda Madre Canaã, interpretada aqui pelo maravilhoso duo de amigos Américo e Nando. Bom final de semana e até segunda.
tava de dia, todo dia. Hoje eu faço a noite. Se a lua produz alegria todo dia, hoje eu faço a noite. Eu ontem sonhei com esse instante, pra hoje sentir seu encanto, em forma de causos e contos, ou lenda dos mitos caipira, Saci, Pererê, Curupira, também faz a noite fazenda, madrigada.